Jader já está aqui. O Gilmar, cadê o Gilmar? Está ali. Pronto. Como é que a gente vai fazer? Vai botar os dois aqui ou um de cada vez? Um de cada vez. Quem vai ser o primeiro, então? Então, só comunicando aos nossos amigos internautas que não têm a programação na mão, né? Que nós vamos agora a uma análise de pesquisas sobre trabalhos científicos relacionados à prece e curas espirituais. Esse trabalho de análise vai ser realizado pelo Gilmar Trivelato e pelo Jader Sampaio. Nós vamos começar primeiro com a palavra do Gilmar. Antes de nós apresentarmos o grupo, né, que vai ser composto pelo Gilmar Trivelato e pelo Jader, uma rápida apresentação. O Gilmar também é membro da Liga dos Pesquisadores, ele é de formação químico, engenheiro químico, professor da Federal de Uberlândia, foi professor da Universidade Federal de Uberlândia, com um trabalho desenvolvido ali por alguns anos, e depois Gilmar agora está na Fundação de Pesquisa. É que o nome é muito grande. Fundacentro, tá bom. Da Fundacentro. E no movimento espírita ele atua na casa, no grupo Batuíra, lá em Perdiz. E tem um trabalho bem interessante que ele já vem fazendo na Liga, inclusive sempre buscando a fundamentação acadêmica, né, das propostas de trabalho. E já antecipando, o Jader, eu não lembro, ele já foi apresentado, mas o Jader só reforçando, ambos estarão aqui apresentando trabalhos já publicados de autores que nem espírita são, mas que trazem uma fundamentação necessária para o pesquisador, inclusive o pesquisador espírita. Bom, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Eu vou apresentar um trabalho, não é eu que realizei o trabalho, eu simplesmente vou reproduzir um trabalho que está relatado na literatura, e que é uma análise de uma investigação científica sobre os efeitos do tratamento espiritual. O termo em inglês é spiritual healing, que eles falam cura espiritual, mas não é a cura é o objetivo, eu acho que é o processo, é a terapia espiritual, ou tratamento espiritual, né? E esse trabalho, o título dele em português, uma tradução feita por mim, chama Efeitos do Tratamento Espiritual para Mulheres Submetidas à Terapia Hormonal a Longo Prazo para Câncer de Mama. Uma investigação qualitativa. Por que o Jader me sugeriu esse trabalho e eu selecionei dos que ele havia enviado para mim, porque é uma abordagem um pouco diferente daquela que a gente está acostumado, com abordagem quantitativa, até tem uma relação muito estreita com o trabalho que a doutora Hélida apresentou hoje pela manhã, mas com outro enfoque e realizado por pessoas não espíritas. Então, aqui está o título dele em inglês, é publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine. É interessante ver os autores, eu destaquei os autores, na realidade, Fiona Barlow, que é PhD, né, da Universidade de Oxford, e duas outras pessoas, uma da Escola de Enfermagem da Universidade de Southampton, e o Jorge também, um médico também da mesma universidade. Então vocês veem que são universidades bastante reconhecidas e que não são espíritas, né? Então essa é interessante, uma pesquisa que é conduzida nesse sentido. Então qual é o problema da investigação? É importante a gente destacar nesse artigo, até serve de... Eu selecionei a sequência metodológica aqui a abordagem do artigo, até servir como modelo, como a gente fazer o desenho de uma pesquisa. Então, os autores apontam que o câncer de mama representa hoje 32% de todos os cânceres que afetam as mulheres, né? E desde a introdução dos exames da mamografia e também a incidência aumentou, é claro, porque o diagnóstico aumentou, e obviamente, mas não a mortalidade. Por quê? Porque com a introdução de vários tratamentos clássicos que envolvem, por exemplo, cirurgia de remoção do tumor, quimioterapia, radioterapia, né? Então isso reduziu a mortalidade, mas ao mesmo tempo, né, que contribuíram para maiores taxas de sobrevivência.
Mas as estatísticas não revelam, né, são falhas no que diz respeito à morbidade física e psicológica. Qual é a qualidade de vida dessas mulheres que se submetem a esses tratamentos, principalmente o tratamento hormonal para evitar recorrência, que é um período longo de tratamento. Então elas têm uma série de efeitos adversos físicos e psicológicos que não são abordados. Quer dizer, sobrevivem, mas a qualidade de vida reduz. Então os autores dizem que esses efeitos também reduzem a taxa de adesão ao tratamento. Elas têm que tomar, às vezes elas têm o drug holiday, eles dão, de vez em quando esquece de tomar um remédio, né? A gente às vezes está tomando remédio e por causa que aquilo tem efeitos, elas pulam, né? E algo deve ser feito para ajudar essas mulheres a lidar com esses problemas. Então os autores colocam que o tratamento espiritual, o spiritual healing, que eu estou traduzindo aqui como tratamento espiritual, é uma opção complementar, né? Mas os autores dizem que a sua introdução dentro do campo da medicina clássica, ela deve ser baseada numa investigação científica. E, obviamente, os autores relatam que tem sido pouco investigado, há evidências da positividade desse tratamento, mas eles fazem críticas às abordagens metodológicas desse tratamento. Então, a abordagem clássica, que se utiliza instrumentos como questionários ou medições específicas, eles vão revelar aquilo que o autor já pensa. Porque quando você vai fazer um questionário para avaliar um resultado, você já coloca ali o resultado que você quer quando você faz a pergunta objetiva, ou quando você mede um efeito, né? Então e às vezes essas metodologias não são adequadas para revelar talvez outros aspectos que não estejam suficientemente claros. Daí a opção dos autores por utilizarem uma abordagem, uma metodologia qualitativa, né, para essa ação. Então a pergunta que eles formulam, a questão da pesquisa que eles querem responder é o seguinte: o tratamento espiritual poderia apoiar pacientes com câncer de mama submetidos à terapia hormonal em longo prazo, cujos efeitos colaterais ameaçam a completa adesão ao tratamento, ou seja, para evitar interrupção, que as pessoas possam chegar a termo, porque são tratamentos de vários anos. Então, será que essa terapia poderia ajudar essas mulheres? Então, é a pergunta que eles querem responder. Eles não vão entrar em mecanismos de como que ocorre esse tratamento espiritual. Eles querem responder objetivamente essa pergunta. Qual é a metodologia? A natureza da investigação, portanto, é um estudo descritivo de natureza qualitativa, no sentido de querem descrever os efeitos do tratamento espiritual e não o mecanismo. E porque nós somos mineiros, eu e o Jada, o método que eles escolheram é o why. O método, você vê que a influência mineira está chegando até na Inglaterra, né? O método why. Mas é brincadeira à parte, chama-se Unitary Appreciative Inquiry. O que significa essa metodologia? É uma metodologia na linha fenomenológica, né, que o Jader já abordou aqui, que ela busca compreender a totalidade das experiências dessas pessoas, a singularidade dessas experiências, e vai além dos aspectos acadêmicos. Então, ela busca que os próprios participantes contem essas experiências, analisem essas experiências. É um método colaborativo, de pesquisa colaborativa e portanto participativa, né? E que chama isso daqui. Eu peguei até alguns artigos complementares para me entender um pouco essa metodologia, que é usada não só na área da enfermagem, né, de tratamentos, mas também é utilizada em ciências sociais, em educação. Então é um método utilizado, que é esse método mineiro aí. Bom, quem são os participantes dessa investigação? Foram 12 mulheres com câncer de mama, convidadas através de uma mídia local. O artigo não cita qual é a cidade, mas é ali no sul da Inglaterra, entre Oxford e Southampton, não sei provavelmente qual é a comunidade, anunciada pelas mídias, só que, claro, deve ter vindo mais mulheres, então tem um critério de inclusão e de exclusão. Dentro dos critérios de inclusão, elas teriam que ter completado já o tratamento médico inicial, tipo cirurgia, quimioterapia, e tivesse iniciado o tratamento hormonal por pelo menos 6 meses. E ao mesmo tempo que elas apresentassem dores articulares, né, nas articulações, e calorias. Eu traduzi como calorias, mas é
como se... Calores, né? Eu não sei bem o termo médico. Fogacho, né? Eu não soube traduzir o termo médico porque eu não sou médico, né? Então, além de outros efeitos colaterais, mas todas tinham que ter esses sintomas justamente para verificar os efeitos. Tinha o critério de exclusão, obviamente, aquelas que tiveram metástases e recorrência do câncer de mama, e também pessoas que tiveram doenças pré-existentes ou tratamento de transtornos mentais mais sérios, né? Então, essas não participavam do estudo, então sobraram 12 pessoas. Às vezes o pessoal assusta que na pesquisa qualitativa, o N não é o critério de selecionar o número da amostra, de como é um pouco diferente de métodos qualitativos, porque você vai em profundidade, analisar a questão em profundidade, explorar os aspectos, sem necessariamente querer chegar a uma conclusão generalizante, como nas pesquisas tipicamente quantitativas, que a tua amostra tem que representar exatamente o que a população como um todo, né? Ela tem que ser representativa da população. Então, como que é o tratamento espiritual? Né? O que resume isso daí? Eram 10 sessões semanais, com duração média de 40 minutos, mais ou menos a duração dessa sessão. Aí foi interessante, porque se discutiu aí a questão de ser 5 minutos, 10 minutos, esse daqui é um pouquinho mais longo. E o local foi uma instalação de pesquisa clínica especializada em um hospital geral do distrito. Vocês sabem que o sistema inglês é um sistema de saúde pública, né? Mais ou menos como o SUS aqui, só que funciona um pouco melhor, né? Mas é um sistema público muito reconhecido, que eu acho que a duras penas os ingleses tentam manter, né? E eram 4 terapeutas desse Harry Edwards Healing Sanctuary, esse santuário aí. Aí eu fui pesquisar aqui quem era esse cara Harry Edwards. Na realidade foi um médium, né? No início do século, ele nasce no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, ele participa da Primeira Guerra Mundial, mas ele escreveu várias obras sobre mediunidade. Então, apesar de não ser espírita declaradamente, porque vocês sabem que o espiritismo inglês é um pouquinho diferente do espiritismo na França, né? Principalmente por causa da questão da reencarnação. Os ingleses tinham uma dificuldade com a reencarnação. Então, esses 4 terapeutas que iam fazer esse tratamento, os médiums poderiam, os pacientes, as participantes poderiam cada dia talvez ser com um médium diferente, não foi repetido sempre o mesmo médium. E o interessante é que eles tinham um protocolo de como, eu não detalhei aqui, mas um protocolo de como fazer esse tratamento, que começava por imposição da mão, movimentos longitudinais, na frente, nas costas. Então era uma sessão bem mais, digamos assim, complexa do que o passe que a gente coloca. Mas eles colocam várias posições, a pessoa ficava deitada ou sentada, dependendo do caso, e eles faziam esse tratamento. E no final dava um copo de água, né? Que é a nossa água fluidificada, só que não chamam de água fluidificada. Então esse era o tratamento. O pesquisador acompanhava na sala, foi filmado as sessões, embora os dados do vídeo não foram utilizados na análise, nem nos dados que serão apresentados. Quais são os aspectos éticos? Aqui já foi mencionado, eu não sabia que a ALD ia apresentar, que destacou, só reforçar, que o tratamento médico não é suspenso quando você faz essas terapias complementares. Não se suspende o tratamento convencional, ninguém vai submeter esse grupo vai ter o tratamento convencional e esse grupo controle vai ter só o tratamento complementar. Isso é antiético, então sempre submetido às pessoas com tratamento tradicional. O anonimato assegurado aos participantes, não havia qualquer pagamento para as pessoas participarem desse processo, assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e, obviamente, o projeto foi aprovado por um comitê de ética em pesquisa, né? Então, esses são os cuidados éticos que tem que ser numa pesquisa, caso contrário, você não publica os resultados do seu trabalho. A coleta de dados, né? Eles utilizaram várias estratégias de coleta de dados e usaram mecanismos dessa metodologia WAI aí, que favorece a triangulação dos dados. O que é a triangulação de dados? Quando você, para chegar à descrição dos fatos que
você quer relatar, você usa diferentes fontes de informação e checa essas fontes de informação e tenta extrair o que há de comum delas, né? A essência de cada dessas informações. De uma certa forma, essa abordagem hoje muito importante para validar estudos qualitativos é a mesma que o Kardec utilizou. Por exemplo, eu estou estudando o livro Céu e Inferno. Para compor o livro Céu e Inferno, ele pegou várias fontes de mensagens de desencarnados e cria um modelo a partir dessa análise dessas diferentes mensagens. Então, o pessoal fala, por exemplo, o controle universal do ensino dos espíritos nada mais é do que uma técnica de triangulação de dados que hoje é típico da metodologia qualitativa, mas que não era uma coisa corrente na época de Kardec. Kardec vai usar uma metodologia muito à frente da sua época, que só agora nos anos 70, 80 do século passado que ficou presente no meio científico, principalmente na área de ciências sociais. Registro dos participantes durante o tratamento, registro dos terapeutas, no final uma entrevista semi-estruturada e a gravação então eles usam diferentes formas de coletar os mesmos dados. Como que eles fazem o tratamento dos dados? Eles fazem uma compilação na forma de síntese temática dessas experiências, né? Você reúne todo aquele material e você vai fazer uma análise qualitativa buscando categorias, né, que são comuns e analisando os aspectos físicos, emocionais e espirituais a partir das experiências relatadas pelos participantes. E esse UAI é um método de investigação, como eu já comentei, participativo e colaborativo. E depois que o pesquisador faz a análise e coloca no papel o relato, a sistematização, ele devolve ao participante para que ele possa acompanhar e verificar se ele retrata fielmente aquilo que ele expressa, aquilo que ele julgou importante, se é aquilo mesmo que ele disse, né? Uma maneira de validar os dados, a forma qualitativa de você validar os dados. Então aqui foi verificado pelos participantes, por isso que ele é um método qualitativo, né? e colaborativo. Quais foram os resultados desses estudos, né? Então ele apresentou por impactos no organismo. Primeiro, impacto físico. Todas as participantes, né, relataram alívio ou suspensão temporária de seus sintomas físicos. Lembra que eu falei que eles tinham problemas do fogacho e da dores nas articulações? Então todas relataram alívio, né? E todas experimentaram alívio enquanto recebiam o tratamento espiritual, né? E importante, que muitas foram capazes de se envolver novamente em atividades que elas realizavam antes de ter o câncer, no sentido de capacidade física de fazer essas atividades. No sentido de impacto corpo e mente, todas as participantes se beneficiaram dos sentimentos de relaxamento físico e mental. Então elas descrevem, os autores apresentam na forma de depoimentos, né, que retratam isso daí, mas dizendo que durante o tratamento teve relaxamento físico, mas também alívio do estresse emocional. Outros efeitos, o aumento da autoconfiança e uma perspectiva mais positiva da vida, né? O impacto espiritual, os autores confessam que isso é difícil de ser relatado e eles preferiram reunir alguns depoimentos, né, usando as próprias palavras dos participantes para descrever esse impacto. Por exemplo, uma participante diz: eu penso que uma paz interna veio com o tratamento espiritual. Eu certamente mudei desde o tratamento, estou mais calma, esta paz não dá para ser descrita. Então eles relatavam sentimentos de paz interior, de conforto espiritual, que obviamente não é possível ser medido numa escala aí de instrumentos típicos. Então eles registram isso daqui. Qual a aderência ao tratamento? Então nenhuma das participantes interromperam o tratamento ou sequer tiveram o que se chama drug holiday, que a pessoa esquece meio de propósito de tomar o medicamento para evitar os desconfortos que ele possa trazer. E todas se beneficiaram do tratamento espiritual, recomendam outras pacientes, né? E relataram que estavam bem mais animadas a continuar essa terapia, porque, como eu falei, ela demora alguns anos, então a pessoa precisa ter persistência. Então esse tratamento espiritual favoreceu a aderência, a adesão
ao tratamento médico. Todos relataram de uma forma sintética que com alívio dos sintomas físicos e mentais diminuíram, então elas retomaram suas atividades pré-câncer, não apenas atividades físicas como jardinagem e tudo mais, mas outras atividades de lazer, enfim, tiveram uma qualidade de vida bastante melhorada. Então foram os resultados achados. Então os autores discutem que a medicina ortodoxa ela tem sido efetiva no tratamento aí do câncer de mama e aumenta o sobrevivente da paciente, né? Apesar dos efeitos aí adversos que estão relacionados a esses tipos de tratamento. Todas as participantes relataram que o tratamento espiritual lhes ajudaram nas consequências físicas e emocionais do câncer, justamente esses efeitos adversos, além daquelas dos impactos da própria terapia hormonal. Mas os autores relatam que o tratamento espiritual é uma terapia complementar que não busca usurpar, obviamente, o papel que vem sendo desempenhado pela medicina tradicional na gestão aí da saúde, mas atua conjuntamente, ajudando as mulheres a superar os efeitos colaterais e melhorar a sua sobrevivência. Eles concluem da seguinte forma, que esse pequeno estudo, eles relatam que isso é um estudo de caráter mais exploratório, né? Qualitativo, foi o primeiro a investigar o impacto do tratamento sobre as experiências de sobrevivência das mulheres que tiveram câncer de mama, né? A metodologia ela facilitou que os participantes pudessem compartilhar uma visão mais completa, mais holística de vários aspectos da sua vida, das suas experiências, e eles terminam o artigo dizendo que esses achados, né, justificam investigações posteriores mais aprofundadas que pudessem, de uma certa forma, justificar, mostrar os benefícios desse tratamento espiritual. O interessante desse artigo aqui que nós selecionamos é que ele mostra a efetividade, foi realizado no meio não espírita. É interessante, diferente do estudo da Hélida, o tratamento do passe não caracterizou se é espírita ou não espírita, mas pela história do patrono lá da onde eles participavam, do santuário, então tinha um quê de espiritismo, uma intencionalidade de promover a cura na aplicação desses passes, desse tratamento espiritual. E interessante que se mostra no meio acadêmico, em universidades bastante reconhecidas, né? E traz uma outra abordagem qualitativa, mostrando que também você pode fazer pesquisas qualitativas, mas tem que ter uma série de cuidados metodológicos, né? Particularmente, se alguém tiver interesse, eu coordeno um curso de pós-graduação, que a gente tem uma disciplina de metodologia qualitativa na área de saúde e trabalho. Se alguém tiver interesse, pode me procurar, que é gratuito, você pode se inscrever. Na Faculdade de Saúde Pública também tem uma disciplina aqui da USP, também você pode fazer como aluno especial, desde que você tenha graduação, disciplina de metodologia qualitativa, que eu acho que pode ser muito útil, pode ser muito útil no estudo dos problemas espíritas. Aqui estão meus contatos, né? Eu trabalho no Grupo Espírita Batuíra, profissionalmente atuo como pesquisador de uma instituição na área de saúde e trabalho, onde a gente usa muito essas abordagens qualitativas. Quero agradecer muito o Gilmar pela força que ele dá. Eu acho que dá para a gente perceber bem uma outra tendência que a gente tem em pesquisa, que chama método quali-quant, em que a gente usa métodos qualitativos e quantitativos. Então, se a gente pegasse esse trabalho que o Gilmar acabou de apresentar com tanta competência, tá? Um pesquisador assim com o perfil Ademir Xavier, né? Ele ia falar assim, olha só, drug holiday. Tá? Então, ele vai pesquisar a adesão ao tratamento das pessoas que tomam ou não tomam passe. E vai tentar verificar qual a intensidade do aumento da adesão ao tratamento dos que tomam passe. E aí ele vai tentar medir esse drug holiday. Então, se ele não tivesse essa pesquisa qualitativa antes, ele ia ficar, eu já trabalhei, eu já orientei alunos assim, eles trabalham como atirador louco. Tá? Eles pensam assim, o que pode influenciar isso? Aí põe um monte de coisa, um monte de variável no estudo,
tá? Tenta medir todas as variáveis e depois tem a maior dificuldade para poder analisar. Coisa que se ele tem uma base qualitativa anterior, a gente já sabe que tem algumas coisas que os pesquisadores observaram, a gente só não estabeleceu um nexo quantitativo entre elas. Tá? O Gilmar... Não, é o prece e curas espirituais, vai descendo. Peraí, só um pouquinho, como trabalhando, vai descendo, aqui, mesa com o Gilmar. O Gilmar, desculpe, tá? O Gilmar fez uma provocação, né? Ele é entusiasmado, trabalhador, então quando eu passei a ideia nossa, fazer uma mesa para apresentar trabalhos que foram publicados, mas que nós, do Movimento Espírita Geral, não tivemos acesso, porque foram publicados em inglês, em revista especializada, ninguém traduziu, a imprensa não trouxe, tá, para os órgãos espíritas. Por isso é que a gente está falando do trabalho dos outros, porque eles nos interessam, eles nos afetam diretamente. Tá? O Gilmar me perguntou assim, por que a gente não faz uma revisão sistemática? Eu fiquei apavorado, porque faltava 1 mês e meio para o evento. Tá? Uma revisão sistemática costuma ser levantar todos os trabalhos e ler todos os trabalhos. Então, levantar tudo e ler, sem chance. Quem está acompanhando o Espiritismo Comentado ou o nosso site da LIP, viu que, a partir da provocação positiva do Gilmar, o que a gente fez foi separar trabalhos mais próximos da questão do passe e ir acompanhando e fazer um relato assim, rápido, em português, fazer uma espécie de uma resenha, passar as principais informações do trabalho para o leitor e, no final, fazer um pequeno comentário, fazendo um paralelo com a nossa experiência espírita. É o que a gente veio fazer. A gente teve o prazer e a alegria de ter os comentários do Carlos, né, que foi nosso advogado do diabo oficial e que colocou uma série de questões e que a gente discutiu, tá, sempre de forma muito fraterna e foi muito útil. Tá? Então, quem não viu, eu vou tentar fazer uma síntese, mas a gente tem um problema do tempo. Tá? Então, vamos lá. Liraucio, como é que passa para frente? Assim? Isso. Então, uma das coisas que eu descobri é que o pessoal criou uma categoria chamada biocampo. Biocampo é uma palavra que foi usada, meio que emprestada da física, para dizer que são técnicas em que uma pessoa afeta a outra à distância. Quando a física, vocês podem perguntar para o Alexandre vai gostar de falar disso. Você pega um elétron, tá? Ele em movimento gera um campo magnético. Qual a distância do fio onde passa o elétron que o campo magnético afeta? Isso é um campo. Tá? Então, eles criaram o termo biocampo, mas eles não sabem direito do que se trata. O que exatamente em nível de física afeta o organismo? Não sei. Mas a gente sabe, eles vão mostrar, que um organismo afeta o outro. Então, a gente chama isso de biocampo. Ok, gente? Então, os estudos estão no nível da biologia. Eles podem descer para o nível da química, podem descer para o nível da física, mas a maioria do que eu li está no nível da biologia. Então, não dá para a gente fazer, senão, hipóteses ou especulações. Tá? Mas como eles sabem que existe a influência à distância, eles estão chamando de biocampo. Tá? Então, tem uma série de áreas, de técnicas que têm esse nome. Na parapsicologia, eles têm uma linha de pesquisa que chama DEMIUS, que é a influência à distância de organismos vivos. E eles tentam verificar essa influência de diversas formas. Eu não entrei nisso, senão eu não conseguia sair. A gente ficou nisso aqui, ó, trabalhos que usam uma técnica norte-americana chamada toque terapêutico, que a Hélida falou de manhã, o Jorrei, que é uma técnica da Igreja Messiânica, o Reiki, que é uma técnica que foi criada por um japonês, tá? O passe espírita, que virou nome depois que os brasileiros começaram a pesquisar a gente, inclusive vocês paulistanos estão aqui, não sabiam, tá? Talvez algum passista que foi pesquisado que ajudou na pesquisa esteja presente. Tá? Spiritual Healing, que é cura à distância, mas eu concordo com o Gilmar, tratamento. Não, tem cura à distância e tem cura espiritual. Tá? Distance Healing e Spiritual Healing. Tá? Eu concordo com o Gilmar que tratamento espiritual seria uma tradução melhor. Tá? Prece intercessora. Tá? Eu sempre ouvi a palavra intercessória,
mas eu procurei no dicionário, não achei, fiquei com a que tinha, que é a intercessora. Imposição de mãos, que a gente discutiu, entre outros. Então, todas essas técnicas, se tem pesquisa, para nós está valendo. Significa o quê? Que alguém fez alguma forma de imposição de mãos e, à distância, vai se estudar se isso tem ou não algum efeito sobre o organismo que está sob a imposição ou a movimentação de mãos. Qualquer um deles, para nós, interessa. Tá? Ok? Tudo claro nisso? Bom, então, vamos começar com bactérias. A Hélida já falou do segundo estudo. O primeiro estudo que eu citei para ela no final é esse aqui do Rubik, Brooks e Schwartz, está nos Estados Unidos. Tá? Eles fizeram um ensaio clínico randomizado com cegamento de experimentadores. Que vocês já conhecem, né? Vocês já são doutores nisso, a gente já discutiu isso de manhã. Eles pegaram amostras de uma bactéria chamada Escherichia coli, tá? Elas foram triplicadas, viraram 14 amostras, e os praticantes de reiki fizeram ou não imposição de mãos durante 15 minutos sobre essas amostras. Só que esses pesquisadores, eles achavam que não só a imposição de mãos, mas algumas outras coisas influenciam no que a gente chama de passe. Então, eles acham que o contexto poderia influenciar. Então, eles fizeram 3 ou 4 grupos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei só 2, tá? Do reiki e do controle. Mas eles pegaram algumas pessoas, montaram uma sala de tratamento de reiki. Antes de aplicar o reiki nas bactérias, eles aplicavam num paciente. Então, a pessoa se preparava, aplicava no paciente, tá? E depois de aplicar no paciente, aplicava nas bactérias, para ver o efeito. Eles pediram ao pessoal do reiki, tá, que passasse energia, porque a bactéria é vida, é ser vivo, e aquilo ali deveria melhorar o crescimento das bactérias, alterar o crescimento das bactérias. E à noite eles davam um choque gelado nas bactérias, porque o calor facilita o crescimento das bactérias. Então, eles não queriam que elas crescessem muito rápido, para ficar depois difícil de mensurar. Então, eles davam um choque gelado para o crescimento diminuir, mas o choque gelado era dado no grupo experimental e no grupo controle. Tá? E aí, o que a gente viu foi isso. Tá? Aqui são as culturas, o branquinho é do reiki e o outro aqui é o grupo controle. Tá? Os resultados foram que houve crescimento das culturas in vitro, tá? E as do healing cresceram, as que passaram pelo tratamento de reiki cresceram mais do que as do grupo controle. Ok? E as que não passaram por tratamento, tá? Teve um grupo de bactérias que o sujeito chegava, entrava dentro da sala, mas não aplicava nada nelas. Tá? Essas não cresceram, o grupo experimental e o grupo controle tiveram o crescimento mais ou menos igual. Tá? Então, eles disseram que a influência do bem-estar dos participantes de reiki, tá? Que esse estudo é que eles mediram as pessoas que iam aplicar o reiki antes, tá? E perguntaram como você está. Se a pessoa estava ruim, eles agruparam e viram que as pessoas que não estavam bem, elas não conseguiam fazer um trabalho bom, eles não conseguiam obter um resultado bom com as suas bactérias. Okay? E viram que o ambiente também influenciou o crescimento ou não das bactérias. Tá? Depois veio esse estudo do Luchetti, que eu vou pular, porque a Hélida já falou dele. Tá? Aqui estão os grupos que ela fez. É só um detalhe, tá? Para poder controlar a cabeça dos passistas, tá? que aplicaram passe nas bactérias, eles usaram 4 vídeos que os passistas ficavam vendo durante. Tá? Os sem intenção, eles estendiam as mãos sobre as bactérias, mas viam um vídeo que mostrava o funcionamento de uma usina sucroalcooleira. Um negócio extremamente técnico, bom para o Gilmar, que gosta de química e tal. Tá? E o pessoal que foi ou tentar aumentar o grupo de bactérias, ou tentar diminuir, assistia uma apresentação com fotos de natureza e música suave. E eles queriam perturbar a pessoa que aplicava o passe. Esses assistiram cenas do filme O Resgate do Soldado Ryan, cenas de guerra, tá? E impunham as mãos. Tá? Eu não queria ser bactéria nesse estudo.
Tá? E eles encontraram só uma diferença entre o decréscimo. As pessoas que tomaram, as bactérias que tomaram passe espírita, em que os passistas estenderam a mão e falaram assim, olha, elas fazem mal à saúde, elas não devem se desenvolver, porque são bactérias. Essas cresceram bem pouquinho. Já os outros dois grupos cresceram bastante. Viu aqui os intervalos de confiança, como é que são diferentes? Tá? Não tem nenhuma possibilidade de dizer que esse grupo teve um desenvolvimento igual aos outros dois, porque não teve. Já no acréscimo não houve. Tá? No acréscimo, apesar da gente ter, a gente tem uma diferença entre os grupos, mas a ponta desse aqui, ó, após 48 horas, tem uma ligação. Após uma semana, então, cá, ó, pode ser qualquer um desses valores. É isso que eu tinha explicado mais cedo. Tá certo? Então, eles comunicaram, olha, passe pode reduzir o crescimento de bactérias, segundo o nosso estudo. E segundo o estudo anterior, passe pode aumentar o crescimento de bactérias. E aí eles falaram assim, mas como que a gente explica esses resultados contraditórios? Eles falaram, bom, a gente instruiu antes os passistas que as bactérias deveriam não crescer. Então, isso pode ter influenciado o passista, o estado interior do passista, para a próxima fase do experimento. Então, eles aguardam novos estudos. Está indo bem, gente? Não dorme não, hein? Não dorme. Eu vou começar a jogar giz aqui, ó, na cabeça de aluno que dorme. Tá? Bom, ratos no Brasil, tá? Souza e outros, cidade de Registro, interior de São Paulo. Tá? É uma publicação internacional na Explore. Tá? Vocês estão muito chiques aqui em São Paulo, viu? A gente não tem isso lá não, né, Marival? Não? Bom, ensaio clínico randomizado, 24 ratos, raça Wistar. E eles fizeram toque terapêutico com os ratos. A enfermeira fez o toque terapêutico, que é a imposição de mãos, a rigor. Tá? O que eles fizeram com os coitados dos bichos? Eles pegaram os bichinhos, anestesiaram, fizeram um corte redondo, circular, nas costas dos bichinhos, do mesmo tamanho em cada um deles. Dividiram aleatoriamente os ratos. Um grupo vai tomar passe e aspirina, o outro grupo vai tomar só aspirina. Os dois grupos vão ser cuidados e tratados da mesma forma, com água filtrada, tá? Para o restabelecimento. E vamos acompanhar o restabelecimento das feridas. Eles já tinham lido na literatura que o passe acelera a cicatrização. Isso já havia sido constatado. Eles estão aqui verificando se é verdade. Tá? E olha o que eles conseguiram. Esse aqui é a ferida. No início, eles pegaram de um ratinho do grupo controle e de um ratinho do grupo experimental. Tá? No primeiro dia, depois de uma semana, olha o tamanho da ferida do grupo controle, olha aqui o tamanho da ferida do grupo experimental. Isso aqui foi medido com computador, gente. Eles fotografavam digitalmente, botavam no software e ele dava em milímetros quadrados o tamanho da ferida. Então, a ferida cicatrizou mais rápido dos ratos, cuja única diferença é tomar passe. Tá? E eles fizeram um estudo em nível mais profundo. Tá? Então, olha, esses pontinhos pretos aqui são chamados fibroblastos, que, pelo que eu psicólogo, entendi, são células responsáveis pelo processo de cicatrização. Tá? Então, quanto mais fibroblasto, maior a cicatrização. Então, o que eles constataram? Que no primeiro dia tinha uma semelhança entre eles, isso está tudo medido matematicamente, isso foi colorido e foi medido matematicamente, e no 7º dia, olha o tanto de ponto preto que tem aqui, nesse rato que tomou passe, e olha o tanto de ponto preto que tem aqui nesse rato que tomou passe. Tá? Então, ele mostrou que age em nível de fibroblastos. E os autores que eles leram anteriormente falou que age mais interiormente ainda em nível de enzimas. Tá? Mas isso aí está precisando de novas pesquisas. Esse é um defeito do método quantitativo. Você estuda um trocinho desse tamanhozinho e dá um trabalho danado. Para estudar mais um trocinho desse tamanhozinho, mais um trabalho. Tá? Então, tem aqui os P's, valores, que a gente já viu. Tá? E ficou essa pergunta: passe aumenta reações enzimáticas? Então, olha até onde a gente já foi. Tá? Bom, não basta fazer estudo com bactérias ou animais. Isso foi feito porque existe a dúvida do efeito placebo. É preciso fazer experimentos com seres humanos de tratamento. Não adianta um remédio que você está estudando ser bom para o rato,
tá? Se ele não for bom para o humano. Ele ser bom para o rato é ótimo para a gente poder tomar a decisão de fazer o experimento com seres humanos. Mas não é suficiente para dizer que pode aplicar em seres humanos. Então, uma questão que se faz é essa. Tem estudos de passe com seres humanos? Tem. Ensaios clínicos randomizados? Tem. Controlados? Tem. Tá? Que levam em consideração o efeito placebo, ou seja, as mudanças serem fruto da psicologia das pessoas que estão sendo tratadas e não da ação objetiva do passe? Tem. Tá? É isso que nos interessa. Então, olha só, o primeiro trabalho foi do Dixon, tá? 1988, Inglaterra. Ele pegou 57 sujeitos, sistema inglês, ou mesmo sistema inglês, público, e ele pegou assim, par a par, pacientes. Então, pacientes crônicos. Eu tenho insuficiência renal crônica. Vamos supor que a Bel também tivesse. A gente forma um par. A gente está com um estado clínico semelhante. Você tem um problema de artrite reumatoide. O senhor também tem. A gente forma um outro par. Eu quero tomar passe, a Bel, que eles chamam de spiritual healing, a Bel não quer tomar passe. Ela é um espírito rebelde. Espírito rebelde. Tá? Então, ele vai ver o meu progresso daí para frente e o do senhor, que também quer tomar o passe, e as mulheres que não querem tomar passe, na verdade é o contrário, mas tudo bem. As mulheres que não querem tomar passe, a gente vai ver o progresso delas. Se o passe fizer diferença, a gente vai encontrar diferença entre os sujeitos. Tá? Então, o Dixon usou um curador espiritual da região, tá? E o resultado é que o passe diminuiu. Ele não curou as doenças crônicas, ok, gente? Ele não teve efeito sobre as doenças crônicas, mas as pessoas que foram tratadas com passe tiveram seus níveis de ansiedade e depressão diminuídos, tiveram seu nível de saúde geral melhorado. Ele achou que o passe fosse agir em células imunológicas, as chamadas natural killer, e ele não conseguiu constatar, mas um estudo aqui no Brasil mostrou um efeito diferente do que o que ele fez. O nível de toxicidade dessas moléculas passou a ser maior. Tá numa dissertação de mestrado aqui de São Paulo. Tá? E houve maior redução dos medicamentos. E aí ele falou assim, alguém podia estudar, pelo amor de Deus, tá? Qual é o custo dos medicamentos e qual é o custo de pagar um spiritual healer, porque eles estão na Inglaterra, eles fazem isso pago, tá? Para ver se não vale mais a pena tomar passe do que tomar remédio. Ok? E parece que vale a pena. E a gente faz isso aqui de graça nos centros espíritas, não é? Pois é. Bom, esse aqui foi com pacientes com transtorno de ansiedade ou depressão. Cavalcante e outros, 2016, São Paulo. Foram feitos passes longitudinais, estudo clínico randomizado, 60 sujeitos com falso passe. O que é o falso passe aqui nesses estudos? São passistas que fazem os movimentos, que não são passistas, pessoas, voluntários, que fazem os movimentos do passe, mas não se concentram, não desejam a cura das pessoas, não fazem oração no momento, tá? Então é só a movimentação de mãos. Porque se fosse um efeito mecânico, tanto faz eu mexer as mãos, não interessa o que eu estou pensando, tanto faz o que eu estou pensando. Não faz diferença, basta mexer as mãos, às vezes é isso. Tem alguma coisa ao mexer as mãos que influencia o organismo, então é isso que eles estão testando. Tá? Como na literatura científica não se sabe o efeito do passe, a gente tem suspeita que isso existe, tá? Então eles podem justificar um comitê de ética aplicar um falso passe, desde que os pacientes saibam que eles podem ou não tomar o passe e concordem com isso. Ok? Eles conseguiram aprovar no comitê de ética. Aí o que eles conseguiram? Então o grupo que tomou passe teve redução significativa da ansiedade, que era medida através de um instrumento daqueles psicológicos de medida de ansiedade. Tá? E foi avaliado por uma enfermeira que não tinha nada a ver com a história. Houve redução da depressão nos dois grupos em igual, então o passe não fez efeito aqui para fins de depressão. Os dois diminuíram a depressão no passar do tempo, do início ao final do tratamento, e a qualidade de vida melhorou nos dois grupos. Então, a diminuição, o benefício do passe, dos passes longitudinais dos passistas da FEESP foi na redução da ansiedade nesse estudo. Tá? Esse aqui são os pacientes com artrite reumatoide, na Dinamarca, em que
os pesquisadores não acreditavam em PASS. Eu acho ele notável. Tá? Foi feito em 2014, médico, enfermeira, feito no ambiente do hospital, pegaram o pessoal que tem artrite reumatoide, eles têm umas escalas, ou seja, onde dói, quantos lugares dói, eles têm medidas objetivas do sofrimento da artrite reumatoide. Eles tamparam os olhos e os ouvidos dos pacientes. Então, o paciente entrava na salinha, igual aquela sala de consulta médica, para tomar passe, de olho e ouvido tampado. Um paciente tomaria, faria o spiritual healing, o outro sobrou para o residente, né, coitado? O residente, ele entrava na sala, tá, sem fazer barulho, igual o outro que aplicava o passe, ficava lá quietinho na sala e depois saía, não fazia nada. Tá? Coisas que as pessoas fazem para se tornar médicos, tá? Na Dinamarca. Tá? Aí o que aconteceu? 85 mulheres e fizeram 3 grupos. O experimental, o falso tratamento, que é o do residente, todos eles estão tampados, e os que tinham a doença, mas não quiseram o tratamento, sem tratamento. Vão acompanhar o desenvolvimento, tá? Sem contato físico, igual a gente. Então, o grupo experimental melhorou. Agora, aí eles ficaram sem entender, sem diferenças do grupo controle, mas com diferenças do grupo de falso tratamento. Aí eles falaram assim, a gente deve ter errado a metodologia, porque primeiro eles chamaram pessoas que queriam um tratamento alternativo. Aí as pessoas vieram. Aí algumas ficaram assim, nós não vamos dispensar o tratamento alternativo para vocês. Eles começaram a suspeitar que esses do não controle procuraram o tratamento alternativo por fora. Eles continuaram com as consultas, mas não falaram e foram lá procurar o tratamento alternativo por fora. Por isso é que os dados deles são tão próximos do passe. E os que tomaram o falso tratamento, esses tiveram muito pouca melhora na artrite reumatoide. E os materialistas ficaram assim, você lê que eles ficam assim, como que a gente vai interpretar isso? Aí eles colocam lá, interpretação conservadora, e interpretação, estilo assim, avançada, atrevida, tá certo? Então, ele ficou meio inconclusivo. Tá? Por fim, esse é o último. Tá? Lembram que quando eu falei dos níveis de evidência? Lembra que eu falei que o estudo mais poderoso para a medicina baseada em evidências é a meta-análise, porque eu junto diferentes estudos num só? Pois bem, eles fizeram 2 meta-análises, esses 3. Tá? Esse é o que eu pedi para o Gilmar não sofrer com ele, tá? Mas eu vou falar um pouquinho dele. Então, eles ajuntaram, numa meta-análise, todos os estudos feitos com vegetais, animais, células de sangue, bactérias, ok? Tudo que não é ser humano ficou num grupo. Todos os trabalhos que trabalharam com seres humanos ficaram no outro grupo. Então, eles ajuntaram os resultados. Analisaram a metodologia de um por um. Se a metodologia não tivesse boa, afastaram o estudo. Eles levantaram 91 estudos, gente. 91. Vocês imaginam, cada estudo desse, tendo uns 60, 100 sujeitos, quantas pessoas não foram estudadas à luz do passe? Tá? Então, 57 em humanos, 34 em não humanos. Tá? Pegaram as técnicas de biocampo em geral, igual eu fiz, então me senti assim, valorizado por eles, tá? Trabalhar do mesmo jeito. Tá? Já falei os tipos. E nos humanos só, ensaio clínico aleatório, duplo cego controlado. Certo, Alcione? Duplo cego. Tá? Então lá, eles escolheram melhores estudos com seres humanos. Aí o que eles conseguiram? Que o sujeito sob tratamento, aqui botei aspas, é o que eles falam, americanos, nada ligados ao movimento espírita, exibem uma melhora significante no bem-estar com relação aos sujeitos controle. Então, quando você junta todos os estudos, os positivos e os negativos, Carlos, que o Carlos me chamou a atenção, tá? Quando você pega tudo, o resumo da obra, tá? O resultado final é que a grande maioria tem melhora no bem-estar, independente do placebo e dos chamados efeitos de expectativa, que foi outra questão que o Carlos levantou para nós, enquanto a gente estudava essas coisas juntos à distância. Nas plantas, houve resultado, mas eles foram muito menores do que nos animais e nas amostras in vitro, tá? Na meta-análise que eles fizeram. Existiam estudos famosos de sementes, em que as sementes que tomavam passe, espero que não tenha nenhum agricultor aqui, tá? Elas cresciam mais do que as sementes iguais que não tomavam passe.
Pois é, algum semeador aqui pode se interessar por isso. É um estudo antigo, da década de 60, que um pesquisador ligado ao Spiritual Healing em inglês, tá, que tem também revisão de trabalhos, ele comunicou. Eu nunca achei o estudo original, por isso eu não pude estudar. Os resultados do Jorei e do Reiki, que são duas práticas ligadas, apesar do Reiki ser a criação de uma pessoa, ela tem alguns elementos religiosos, ao espírito religioso, ao sentimento religioso, curiosamente foram superiores ao do toque terapêutico, que é um pouco mais clínico, um pouco mais médico, um pouco mais trabalho de enfermeiro. Nos três, as pessoas vibram em favor da outra. Nos três, elas pensam na melhora da outra. Mas nesses dois aqui, você tem uma experiência religiosa, institucional ligada a eles. Tá? Então, eles tiveram resultados melhores, que é mais interessante ainda para o pessoal que está estudando religião, da BHR, que está aí, sociólogos e tal. Ele é bem curioso. Tá? Os estudos de oração intercessora apresentaram resultados menores do que os do passe. Então, o passe deu resultados orgânicos maiores do que os de oração intercessora. Mas há resultados nos estudos de oração intercessora. Eu vim lendo no avião o estudo do Irã. Depois eu conto para vocês no intervalo. Tá? Mas não significativamente menores do que os demais, que é importante também. Está dentro daquela faixa dos intervalos de confiança. E uma possível mudança de comportamento é uma outra coisa que eles chamam a atenção. Fala assim, olha, um pesquisador ele pensa assim, bom, então tem o passe, que é a variável. Pode haver alguma variável interveniente? Pode ter alguma outra coisa que entrou no nosso estudo e eu não vi? E eles falam, pode ser que tenha. Porque as pessoas que buscam o passe, elas não buscam apenas o passe. Então, além do passe, pode ter vindo outras coisas. Então, eles falaram lá nos Estados Unidos, essas pessoas costumam mudar o comportamento ao procurar o tratamento espiritual. Elas meditam mais ou oram mais, conforme a abordagem, evitam abuso de álcool e remédios, não realizam sexo promíscuo e arriscado, e essas coisas podem estar ligadas à melhora da qualidade de vida delas também. Tá? Então, eu achei super interessante isso vindo de pesquisador que não tem nada a ver com o pensamento espírita. Ok? Encerrei minha parte. Essa aqui é a coleção Espiritismo na Universidade. Esse último foi o livro do Pedro Simões, que tem um capítulo no livro que está sendo lançado hoje, que está sendo autografado hoje aqui no Enlip. Tá certo? No Espiritismo Comentado, vou fazer a minha propaganda, tem todos esses artigos que eu acabei de falar, um pouco mais desenvolvidos. Eu fiz um resumão para a gente poder falar de muitos em pouco tempo. Ok? Muito obrigado, desculpa o atraso.